EJA 2, página 51, módulo 3, etapa complementar, Ciências Naturais. Ciências Naturais, página 52. Atividade 1. Química do cotidiano. Bolo de cenoura com calda de chocolate. Descrição da imagem. Fotografia colorida de um bolo de cenoura redondo com buraco no meio e polvilhado com açúcar. Está dentro de um prato branco e na frente há uma peneira de metal. O bolo está sobre uma mesa com uma toalha azul e branca. Fim da imagem. Ingredientes: 3 cenouras picadas, 3 ovos, 1 xícara de chá de óleo, 1/3 de xícara de chá de leite, 80 ml, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, óleo e farinha de trigo para untar, 250 gramas de chocolate meio amargo picado, 1 caixa de creme de leite, chocolate granulado a gosto. Modo de preparo: no liquidificador, bata a cenoura, os ovos, o óleo, o leite e o açúcar até ficar uma mistura homogênea. Transfira a massa para uma tigela, adicione a farinha, o fermento e misture com 1 colher. Despeje a massa em uma forma de buraco no meio, untada e enfarinhada. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por 20 minutos ou até dourar levemente. Retire, deixe amornar e desenforme. Derreta o chocolate meio amargo em banho-maria e misture com o creme de leite, espalhe sobre o bolo, decore com chocolate granulado e sirva. Química. Quando se ouve falar em química é comum pensar em algo distante e complexo, exclusivo para cientistas. Os químicos podem usar termos incomuns como reagentes para falar nos ingredientes de determinada reação química, cálculo estequiométrico para falar no cálculo das quantidades de reagentes e produtos que participam de uma reação, ou seja, a proporção de ingredientes. Isso tudo pode parecer complicado, porém, muitas vezes, a química pode ser tão simples como uma receita de bolo e estar presente em vários momentos no seu dia a dia. 1. Complicado? Imagine que seus amigos resolvessem ir comer bolo contigo e você precisasse dobrar a receita. Baseando-se na receita acima, quanto de cada ingrediente você precisaria utilizar? Ciências Naturais, página 53. Quanto de cenouras picadas? Quanto de ovos? Quanto de xícaras de chá de óleo? Quanto de xícara de chá de leite? Quanto de xícaras de chá de açúcar? Quanto de xícaras de chá de farinha de trigo? Quantas colheres de sopa de fermento em pó? Quantas gramas de chocolate meio amargo picado? Quantas caixas de creme de leite? Através da química é possível saber do que todas as coisas que conhecemos são formadas. Neste caso, os ingredientes são chamados de elementos químicos. Uma variação de associação de diferentes elementos químicos em quantidades diferentes, formas e materiais diferentes. Abaixo você pode ver uma tabela periódica. Nela são apresentados todos os elementos químicos conhecidos. Imagem colorida da tabela periódica, com o título Tabela Periódica dos Elementos. Abaixo uma legenda que separa por cor os tipos de elementos químicos. A cor bege são os metais alcalinos, laranja são metais alcalinos terrosos, lilás são metais de transição, rosa outros metais, vermelho não metais, verde halogênios, branco gases nobres, amarelo terras raras e lantanídeos, azul actinídeos. Ela é composta por 118 elementos químicos, separados em quadrados, por 18 colunas que indicam os grupos e 7 linhas que indicam o período. Abaixo fica uma complementação da tabela, composta por 14 colunas e 2 linhas. Esse conjunto agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades, organizados em ordem numérica crescente, correspondente aos números atômicos, número de prótons. Fim da imagem. Ciências Naturais, página 54. Caixa de texto. Outros termos utilizados pelos químicos e que percebemos no nosso dia a dia são: mistura homogênea. Após juntar todos os elementos só se observa uma fase. Mistura heterogênea, onde vemos 2 ou mais fases. 2. Utilizando esse conceito e o preparo da receita acima, como você define que a mistura do bolo está homogênea? 3. Na prática,
Chamamos de mistura heterogênea quando duas ou mais substâncias são colocadas em um mesmo recipiente e, mesmo após a agitação, não se misturam. Considerando isso, dê exemplo de uma mistura heterogênea. Quando temos substâncias ou materiais misturados, podemos estabelecer processos de separação. A filtração, por exemplo, é um processo capaz de separar misturas homogêneas, que podemos ver ao coarmos o café. Um filtro retém o pó de café, permitindo que somente o líquido passe para o recipiente de baixo. Outro método de separação de misturas que se utiliza em casa é chamado de catação. Neste caso, elementos diferentes são separados utilizando as próprias mãos, assim como fazemos ao escolher feijão. Quem nunca peneirou nada? A peneiração é outra forma de se separar materiais misturados. Utilizando-se uma peneira, o material com maior tamanho fica retido enquanto o menor passa pela malha da peneira. Como estes, existem inúmeros outros métodos para a separação de misturas considerando as diversas características dos materiais. Desta forma, podemos perceber que a química não é algo distante e que seu conhecimento pode nos ajudar nas nossas tarefas diárias. Atividade 2. O ar que tu respiras. O sistema respiratório pode ser acometido por várias doenças, algumas muito comuns e conhecidas como o caso das rinites, bronquites, asmas e pneumonias. Neste momento, temos ouvido muito falar numa enfermidade respiratória muito severa, a Covid-19. A doença causada por um vírus se dissemina muito rapidamente, causando um processo inflamatório nos pulmões, ou seja, com a entrada do vírus no organismo, uma extensa pneumonia se instaura, destruindo as células do pulmão, podendo se agravar até a chamada insuficiência respiratória, dificultando a absorção de oxigênio. Etapa do caderno correspondente, EJA 2. Componente curricular, Ciências. Página 55. Diante dos casos mais severos de Covid-19, os respiradores mecânicos são imprescindíveis para o tratamento da insuficiência respiratória, evitando que o doente morra asfixiado. Mas como funcionam esses respiradores? A maior parte dos ventiladores manda o oxigênio para os pulmões em volume e pressão suficientes para que ocorra a troca gasosa. Em seguida, a pressão do pulmão é retirada, promovendo a expiração do gás carbônico. Nestes equipamentos, são encontrados sistemas de filtragem de ar contra bactérias, além de umidificadores e nebulizadores pelos quais medicamentos podem ser administrados. Estes respiradores mecânicos funcionam atendendo às necessidades de volume e pressão de ar, frequência respiratória e saturação de oxigênio de cada paciente. Descrição da imagem: fotografia colorida de uma sala de um hospital. No canto esquerdo, vários equipamentos hospitalares, entre eles um respirador. Ao lado, de pé, um profissional da saúde. Ele usa pijama cirúrgico azul, touca e máscara de proteção facial brancas, está segurando uma mangueira grossa sobre o nariz e a boca do paciente deitado. Ele usa touca verde e um roupão hospitalar azul. Fim da imagem. 1. Quais os cuidados devemos tomar para evitar a disseminação da Covid-19? 2. Quais os principais sintomas da doença relatada no texto? 3. Popularmente, ao falarmos sobre respiração, pensamos principalmente da entrada e saída de ar. De forma detalhada, como podemos descrever o ato de respirar? 4. Considere os seguintes dados. A energia necessária para nossas atividades é liberada por meio da transformação química conhecida como respiração celular. A respiração celular só pode acontecer se o oxigênio chegar até as células. Sem oxigênio, as células acabam morrendo. Sistema respiratório. Descrição da imagem: desenho colorido com fundo verde com o título Sistema respiratório. Um homem, em primeiro plano, de perfil, cabelos castanhos e sem roupa, mostrando o sistema respiratório por dentro do corpo. Logo abaixo do ombro há um balão amarelo destacando o pulmão direito com mais detalhes. Ao lado, legenda numérica indica a localização de cada órgão: 1. Cavidade nasal, 2. Nariz, 3. Boca, 4. Laringe, 5. Pulmão esquerdo, 6. Diafragma, 7. Garganta, 8. Esôfago, 9. Traqueia, 10. Pulmão direito,
11. Brônquio, 12. Rede capilar, 13. Vênula, 14. Arteríola, 15. Bronquíolo, 16. Alvéolo pulmonar. Fim da imagem. Ciências Naturais, página 56. Os componentes do sistema respiratório que capturam o oxigênio do ar e o levam até o sangue, por meio da respiração pulmonar são: alvéolos, brônquios, bronquíolos, diafragma, faringe, laringe, traqueia e cavidade nasal. A. Qual o caminho que o ar percorrerá por esses componentes ao ser inspirado? B. E com o uso do ventilador artificial, qual o caminho percorrido pelo ar? 5. Analise a tabela e responda. Tabela transformada em texto. Tabela 1. Com o título Diferença entre inspiração e expiração no sistema respiratório. Ar, na inspiração promove a entrada de ar nos pulmões, na expiração, promove a saída do ar dos pulmões. Músculos intercostais, na inspiração contraem e elevam as costelas e na expiração relaxam e abaixam as costelas. Diafragma, na inspiração se contrai movendo-se para baixo e na expiração relaxa e volta ao seu formato. Pulmão, na inspiração se dilata e a pressão diminui e na expiração se contrai e a pressão aumenta. A. Durante a inspiração, o que ocorre com o diafragma e o pulmão? B. Durante a expiração, os músculos intercostais se contraem, o que eleva as costelas e o pulmão se contrai diminuindo sua pressão. A afirmativa está correta? Justifique sua resposta. Etapa do caderno correspondente, EJA 2. Componente curricular, Ciências. Página 57. Atividade 3. Por um mundo melhor. No ano de 2015, países signatários da ONU se reuniram para discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na ocasião, foi desenvolvido o documento Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o qual elenca os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que se espera alcançar até o ano de 2030. Descrição da imagem, arte colorida com o título Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 quadrados, em cada um tem um objetivo: 1. Erradicar a pobreza, 2. Erradicar a fome, 3. Saúde de qualidade, 4. Educação de qualidade, 5. Igualdade de gênero, 6. Água potável e saneamento, 7. Energias renováveis e acessíveis, 8. Trabalho digno e crescimento econômico, 9. Indústria, inovação e infraestruturas, 10. Reduzir as desigualdades, 11. Cidades e comunidades sustentáveis, 12. Produção e consumo responsáveis, 13. Ação contra a mudança global do clima, 14. Vida na água, 15. Vida terrestre, 16. Paz, justiça e instituições eficazes, 17. Parcerias e meios de implantação. Fim da imagem. Para saber mais, https://nacoesunidas.org/pus 2015/1. Consultando a imagem acima, indique qual ODS está mais relacionado com as ações abaixo. A. Mulheres terem salários equivalentes aos dos homens para executar a mesma função. B. Hospitais públicos e unidades básicas de saúde acessíveis e eficientes. C. Melhores e mais justas condições de trabalho. Ciências Naturais. Página 58. D. Ter água e esgoto tratados no local onde mora. E. Coleta e destino correto do lixo orgânico e reciclável. Atualmente, vivemos a pandemia da Covid-19, contudo doenças respiratórias não são uma novidade. Só em 2016, mais de 44 mil mortes por problemas relacionados à poluição do ar foram registradas. Adaptado de https://www.saude.gov.br/noticias/agência-poluica-50000-aumentam-em-. Traço Brasil #,
Text igual AS por cento 20 do EM por cento C3% A7 AS por cento 20 SCU por cento C3% Amicas por cento 20 do por cento 20 Cora por cento C3% A7% C3% A terceiro por cento 20100% 20.000 por cento 20 habitantes por cento 20 em 2. Sabendo que a poluição do ar tem um grande impacto na saúde pública, podendo assim ser comparada ao coronavírus, que medidas em âmbito familiar, regional e mundial deveriam ser tomadas para a redução desse quadro? 3. Qual ou quais, ODS, estão relacionados com a redução desses problemas respiratórios? Explique. 4. Leia o texto, observe o gráfico e responda às perguntas. Os resíduos sólidos são definidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, como todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade. O descarte desse material não significa que ele não tenha mais utilidade ou valor, mas sim que não é mais necessário para quem o descartou. Contudo, existem grandes chances de esse resíduo ainda ser útil para outras pessoas em sua forma original, ou após ser transformado. O termo resíduo difere de rejeito, já que este último não tem possibilidade economicamente viável de tratamento e recuperação. Por isso, deve receber uma disposição final ambientalmente adequada. Especificamente, os resíduos sólidos urbanos, RSU, podem ser classificados de forma qualitativa e quantitativa, a partir de sua composição. Etapa do caderno correspondente, EJA 2. Componente curricular, Ciências. Página 59. Descrição da imagem, gráfico rosca com o título Classificação dos resíduos sólidos urbanos quanto à composição. À esquerda, legenda com as cores e porcentagens. Azul escura representa 52,68% de matéria orgânica, a cor vermelha representa 16,84% de plástico, a cor verde representa 19,29% de papel e papelão, a cor violeta representa 3,18% de vidro, a cor azul clara representa 1,68% de metal e a cor laranja representa 6,33% de outros. Fim da imagem. Fonte, http://proteger.gov.br/imagens/classificar.jpg. Texto adaptado de httpi://proteger.gov.br/rsu/uqueissal. A. Segundo a imagem, qual tipo de resíduo sólido é produzido em maior quantidade? B. Qual o destino correto para esse tipo de resíduo? C. Qual o destino ambientalmente ideal para resíduos como metais, plástico e vidro?